você acha que é uma escolha agora para as mulheres o parto domiciliar nesse momento? Não falo o parto domiciliar no contexto de humanização que nós já vemos discutindo há muito tempo, mas eu falo que agora o parto domiciliar nesse momento de pandemia, você acha que é uma opção ou você acha que deve ter alguma coisa aí que, peraí, não é assim, deve ser estruturado? Tá. Bom, o parto domiciliar é um tema que ele é amplo, né? Porque se a gente for falar de números, né? Hoje a gente tem no mundo 7 bilhões de pessoas vivas, certo? Só que estima-se que até hoje nasceram 110 bilhões de seres humanos, contando com todos que já morreram, tá? Então nós temos aí 103 bilhões de seres humanos mortos e 7 bilhões vivos, tá? A gente não chegou a 1 bilhão de cesáreas ainda no planeta Terra, tá? Então, vamos arredondar para 1 bilhão de cesáreas, e aí vamos pegar o que sobra. Então, sobram 109 bilhões de pessoas nascidas de parto normal. Tá? Se a gente for pegar os números de nascidos em hospital, eles começam a crescer da década de 80 para frente, pegando o mundo todo, Sim. né? Década de 80 para frente. Então, a gente vai ter aí um número expressivo de mais ou menos 5 bilhões de pessoas que já nasceram em hospital, só que a gente tem 105 bilhões de pessoas que nasceram em casa, né? Ou seja, o parto domiciliar, ele sempre predominou na espécie humana. Então é importante a gente olhar por esse lado primeiro, né? Então, se é algo que não dá certo, se não dá certo, como é que o ser humano chegou até aqui hoje, né? Então, sim, ele dá certo na maioria das vezes, né? Assim como a natureza dá certo na maioria das vezes, e aí, em alguns casos, precisa haver uma correção daquilo que a seleção natural é, 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 que a seleção natural agrediria ou eliminaria, né? Então, casos que não dariam certo, e aí a seleção natural eliminaria, para isso que surgiu a medicina, para combater a seleção natural, né? Nós somos os verdadeiros inimigos da seleção natural, os médicos, né? E aí, então, o que Uhum. acontece é que surge o parto hospitalar, e a gente chama todas as gestantes para ter o parto no hospital, porque lá dentro tem equipamentos, materiais e pessoas treinadas. Beleza, esse é um movimento do século XX, ótimo, que melhorou muito o índice de mortalidade de mães e bebês, tá? Só que aí também tem o porém de que as mulheres passaram a ficar isoladas dentro de um hospital, né? Se pensar final da década de 90, principalmente, isoladas no hospital, com várias intervenções desnecessárias, com pessoas mandando ela fazer as coisas e não ela decidindo coisas, ou seja, ela perdendo seu protagonismo, né? Aí é natural que nesse cenário até surja, então a cesárea marcada pode ser uma opção, porque o parto normal tá horrível, e estava horrível mesmo, né? Daí vem depois uma nova fase que é, mas não tem um jeito melhor, né? E esse jeito melhor é o parto humanizado, que ele melhora todo o resto, né? Porque não é aquele parto violento que tinha antigamente e não é a cesárea marcada que agride tanto o corpo da mãe e do bebê. Ou seja, tem algo melhor? Tem. E com a ampliação desse tema parto humanizado, que é a gente resgatar valores humanos que foram perdidos com a tecnologia, ou seja, aproveitar aquilo que a natureza nos deu, associando a tecnologia que o próprio ser humano inventou, a gente começa a olhar para os Sim. partos de uma outra forma, dizendo, não, então calma aí, toda essa turma que está nascendo aqui no hospital, será que não tem uma turma que daria para nascer em casa? E que não ia mudar nada no destino dessas pessoas em termos da parte técnica, e sim, começam a sair trabalhos científicos mostrando que sim. Tem um trabalho holandês da primeira década desse século de 515 mil casos de partos domiciliares planejados e que mostram total segurança para esse parto comparado à total segurança que a gente imagina do hospital. Porque quando eu falo total segurança, eu não falo que é 100%. Eu falo a máxima segurança possível. Então, o trabalho que mostra a segurança Sim. do parto domiciliar comparado ao parto hospitalar, desde que seja planejado. O que significa isso? Que haja uma grande triagem para essas pessoas que terão um parto em casa. Tá? Além disso, dessa triagem, a gente vai ramificar aqui algumas questões, que ela tem que ter uma gestação de termo, ou seja, acima de 37 semanas, com bebê cefálico, ou seja, cabeça para baixo, com um parto espontâneo. Aí a gente abre a segunda chave, que é uma equipe preparada, treinada para isso, que saiba resolver intervenções, intercorrências em casa. E um terceiro ponto, que é um hospital perto para a transferência dessa mulher, a gente fechou a tríade necessária para um parto domiciliar, que são baixo risco, ou risco habitual,
equipe treinada e o hospital perto, tá? Isso é o que a gente preconiza dentro da humanização do parto para parto domiciliar. Tem gente que fala, mas a diabética que teve parto em casa com 2 cesáreas anteriores. Eu falo, ó, eu não respondo por isso aí, porque isso aí fugiu do protocolo, não está dentro do protocolo de parto domiciliar planejado, tá? Mas e a outra que teve bebê com 4,5 kg em casa? Eu falo, não está dentro do protocolo de parto domiciliar planejado. Então, se a gente for falar de parto domiciliar planejado, tem que olhar qual é o protocolo, né? E aí, nesse protocolo comparado ao hospitalar, os riscos são os mesmos. Se acontecer intercorrências em casa, vai acontecer no hospital e vice-versa. Só que agora o que você levantou é a questão. Estamos olhando para o hospital de uma outra forma, não nós, porque a gente já sempre olhou para o hospital como sendo um lugar de possível infecção. Só que agora todo mundo está enxergando aquilo que a gente sempre enxergou, falou, no hospital tem mais infecção hospitalar do que em casa, né? Porque em casa não tem infecção hospitalar, né? Então, a gente está olhando com essa questão. Só que daí o que acontece? Não adianta a gente falar, então beleza, então vamos todo mundo parar em casa, porque a gente vai desequalizar a balança para o lado dos riscos do parto domiciliar, de equipes que não estão preparadas, ou de pessoas que terão o parto muito longe do hospital, ou que terão partos com riscos adicionados, e que daí não adianta nada, porque se a gente está falando de morrer menos, a gente tem que olhar para risco de morte, né? Então, por isso que eu concordo com o final da sua pergunta, que é, sim, eu apoio, continuo apoiando a parto domiciliar, mas eu não acho que tem que ser uma aventura durante uma pandemia, e nem uma aventura para a mulher, e nem para equipes novas que vão se aventurar, e sim para equipes que tenham prática com isso, que continuam fazendo isso, portanto, com segurança, porque senão não adianta nada. Aí a pessoa vai ter o parto em casa, ter uma baita intercorrência em casa, e o que adianta ela ter fugido do hospital para não pegar coronavírus e ela morrer de um outro problema em casa? Então, a questão é parto domiciliar planejado e equipe preparada. Esse que é o ponto-chave. No dia que eu descobri